E apresento agora o painel Transformação Social por meio da Sustentabilidade. Nesse painel, projetos inspiradores mostram como os pilares ambiental, social e econômico potencializam resultados, sinergias e entregas para o bem comum. Convido então ao palco os nossos painelistas. Andréa Azevedo, diretora do Fundo JBS pela Amazônia, que já arrecadou milhões de reais para desenvolver o agronegócio nas comunidades da floresta. Carlos Pellicer, CEO global da UPL, uma das maiores multinacionais do agronegócio mundial. E também participa conosco de forma virtual Eufrando Amaral, pesquisador que acompanha de perto a evolução da bioeconomia na Amazônia, faz parte da Embrapa Acre. Quem vai liderar então o nosso painel e depois mediar o debate? Aline Locks, CEO da Produzindo Certo. Bem-vindos, um bom dia a todos. Aline, por favor, então, é com você. Obrigada. Olá, bom dia. Primeiro, agradecer o convite do Canal Rural, Júlio, por estar aqui, participar desse debate. Estar aqui ao lado do Carlos, Eufran, Andréia, um prazer enorme falar com vocês. E falar um pouquinho sobre as transformações sociais através da sustentabilidade. Então, acho que vamos começar aqui com 10 minutinhos para cada um. Depois eu fui informada que o nosso tempo de debate também vai ser um pouquinho mais reduzido, teremos uns 10 minutinhos. Então, vamos lá, vamos aproveitar esse tempinho. Andréia, você poderia começar? Obrigada, Aline. É sacanagem, né, gente? Esse painel, todo mundo com fome. Ainda bem que o Canal Rural já serviu um aperitivo. Um pouquinho de paciência, porque notícias aqui são boas, né? Desafiadoras, mas boas. Obrigada pelo convite, do Canal Rural. Parabéns pelo Planeta Campo, que é esse programa novo. Olha, vocês estão arrasando, viu? Muito legal. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco hoje aqui de, às vezes, a faceta que a gente não vê, no campo. Eu vou falar 3 coisas para vocês. Primeiro, eu vou dar um pouquinho de contexto sobre a Amazônia. Vou falar um pouco o papel do fundo dentro desse contexto. E, por fim, eu vou citar um exemplo muito bacana de um modelo que a gente pretende que ganhe escala e que transforme uma parte significativa aí do pequeno produtor na Amazônia. Então, falando um pouco da Amazônia, eu acho que a gente está encharcado na mídia com tantas notícias. Eu gosto sempre de olhar a Amazônia como pelo lado do meio copo cheio. A Amazônia, ela é 60% do nosso país. Experimentem fazer um exercício. Olha o mapa do Brasil, tira 60% do território e vê a tripinha que sobra ali. Então, a gente está num território, num país, onde a maior parte é a Amazônia. A Amazônia, formada por 9 estados, tem quase 30 milhões de pessoas morando lá, ela tem 80% da sua área com floresta. 80%. Isso inclui reserva legal, isso inclui terras indígenas, unidades de conservação, inclui áreas do governo, etc. Então, imagina, olha a nossa responsabilidade. A gente tem que inventar, porque não existe no mundo, como fazer um país com tamanha área de floresta ter sustentabilidade, inclusive econômica. Esse é o nosso desafio, não é do fundo, é do país. E não é só do país, é do mundo. Porque a Amazônia tem 40%, ela responde por 40% de toda a floresta tropical do mundo, aqui, no Brasil. 25% de toda a biodiversidade desse planeta Terra está concentrada na Amazônia. Tem mais de 180 etnias indígenas que estão vivas, estão lá. Tem uma riqueza cultural imensa. Tem agricultor familiar, tem grande agricultor, tem quilombola, remanescente quilombola, tem pescadores, extrativistas. Esses dias eu estava num lugar, no meio do estado do Amazonas, que demora 5 dias para chegar de barco em Manaus.
Então, a gente está falando pelo menos de 4 Amazônia. A Amazônia profunda, que é essa Amazônia que tem uma vegetação ainda robusta, primária. Essa vegetação não pega fogo, porque a floresta é úmida. Tá, pessoal? Aí a gente está falando de uma Amazônia que está nessa área de transição, no arco do desmatamento, que está atrás de alternativas. Nós estamos falando da Amazônia consolidada, veja Mato Grosso, com agricultura tecnificada, e a gente tem, sim, falado de essa agropecuária sustentável, né? É disso que a gente está falando. E a gente tem as cidades. 75% da Amazônia está nas cidades. Enfim, então tem muitos desafios. Os piores indicadores, gente, ao mesmo tempo que tem toda essa pujança, os piores indicadores sociais estão na Amazônia. De emprego também. Esses dias saiu um estudo recente. A gente tem um IDH em vários lugares da Amazônia menor do que no Nordeste, inclusive. Isso não significa que as pessoas passem fome, porque ali tem uma segurança alimentar por conta da riqueza que tem de produtos, mas tem indicadores sociais, de infraestrutura, de saneamento ruins, né? E a gente, embora são 9 estados, a Amazônia responde por 8% somente do PIB do Brasil. Bom, dito isso, o desafio é grande, é um desafio de todos nós. Mas a JBS, eu tenho que cumprimentar a JBS, tá? Ela, numa iniciativa bastante arrojada e pioneira, ela montou esse fundo, que não é exclusivo da JBS, a gente já tem parceiros importantes, e eu faço questão de citar, a XP, a Elanco, a Overseas Foundation, que é de uma empresa de couros da Ásia, a Fundação Elanco, e tem a Aviagem, são parceiros nossos que começaram a chegar, estão colocando recursos no fundo. A gente está com um time enxuto, mas muito potente para apoiar projetos. O que a gente olha nesses projetos? A gente olha potencialidade de ter escala e replicabilidade. A gente olha o tipo de valor que gera para as comunidades que estão lá. A gente olha conexão com o mercado, autossustentabilidade e, principalmente, a capacidade de ser projetos de redução de emissões de carbono. Então, a gente olha esse mais alguns outros critérios. O fundo é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização que olha para todos os 9 estados da Amazônia e tem por objetivo principal ajudar, apoiar, fomentar a recuperação, a restauração de áreas e a economia da floresta em pé. Então, esse é o nosso principal foco. E aí eu queria, aqui em tela, volta só uma tela, por favor, um slide, aqui. E, para terminar a minha fala, Aline, eu vou trazer um exemplo de um projeto que a gente tem muito orgulho. O fundo tem só 1 ano, tá, pessoal? Estamos começando agora, a gente tem muito a fazer. Esse projeto Restaura a Amazônia, que tem a parceria com Solidariedade, uma organização que trabalha ali há pelo menos 5 anos. Transamazônica. Quem já teve o prazer de ir na Transamazônica, você pode ver que depois de 1 hora de chuva, você não consegue andar mais na estrada. Atola mesmo. Esse projeto tem grandes desafios, porque aqui a gente tem, só para ter um overview de linha de base, pessoal, nós temos no Brasil, da Amazônia, perdão, mais ou menos 607 mil propriedades de pequenos produtores, praticamente 3 mil assentamentos rurais, que envolvem quase 700 mil famílias que vivem lá, nesses lugares. Tá? Eu quero mostrar para vocês que, todo ano, mesmo quando a gente teve uma caída, uma redução grande de desmatamento no Brasil, a gente segue tendo mais ou menos o mesmo nível de desmatamento nesses assentamentos. Pode passar, por favor? Pode passar 2 slides, mais um. Mais um. Então, a gente segue tendo um nível de entre 25% e 30% de desmatamento. Por que isso? Porque, para esse agricultor pequeno, comando e controle não serve. Serve para todo mundo que está desmatando ilegal, e eu reitero tudo que foi dito aqui. Para esse, a gente tem que dar fomento, estrutura. Esses produtores são pobres, não têm assistência técnica e nem crédito. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai desmatar, porque eles trabalham com uma pecuária de baixíssima produtividade, super ineficiente.
E a gente quer integrar essas pessoas na cadeia. Então, a solução para projetos como esse... Aí você volta um slide, por favor. A solução é um tripé. Assistência técnica no centro. Está muito ruim de enxergar, mas é mercado, né? Como que a gente tem bons mercados que reconhecem esses produtos produzidos com sustentabilidade e financiamento. Então, aqui, a ideia é o seguinte, tem 3 produtos, são mais ou menos propriedade de 50 hectares, metade está desmatado, metade tem a floresta em pé. A ideia é fazer sistema agroflorestal de cacau. Então, você mistura a floresta com cacau sombreado. Acabou de sair do Cocoa Action, que tem aqui uma rentabilidade bem interessante, tem uma taxa de retorno de 16%, uma rentabilidade de 5 a 7 mil reais por hectare ano, né? Então, é interessante. Tem um desafio para implementar esses sistemas agroflorestais, o payback demora 8 a 9 anos para você conseguir pagar tudo, e você tem dificuldade, esses produtores, de acessar um crédito como um Pronaf, um crédito de investimento, justamente por questões que alguém já falou aqui, regularização fundiária, né, e outras questões que esses produtores têm dificuldade. Mas o modelo, o conceito, já está se espalhando. Então, eles fizeram 230 propriedades, a gente vai ampliar para 1.500 famílias, uma parte até de 5 a 10 hectares de SAF de cacau. Você começa a colher o cacau no 3º ano, ele rende mais que a pecuária, mas a pecuária é parte daquelas propriedades, e a pecuária, o nosso segredo aí é trabalhar com intensificação desse pequeno produtor, fazer rotacionado, e já aumentou em 5 vezes. Tudo isso é testado, a gente está expandindo agora. A ideia tem um 3º produto aqui, que é o serviço ambiental, sobretudo o carbono, que é o que a gente consegue ter preço hoje, para compor e para pagar essa transição. Então, na minha visão, o serviço ambiental, o carbono, qualquer que seja, ele serve para financiar essa transição. Muito tem que ser feito, né? E a gente precisa de fazer essa transição com esse dinheiro, com esse recurso. Bom, pessoal, acho que passou o tempo, né? Tá bom aí? Em ponto. Ótimo. O recado é esse. O recado é que a gente tem alternativas, precisa de investimento, investimento onde a filantropia, como fundo, pode ajudar a dar os primeiros passos. A gente está pensando também de fazer um fundo em que o produtor consiga pegar esse recurso a um juros menor e uma garantia para ter outros investidores. Então, a filantropia serve para compor mecanismos para lugares onde você tem muita dificuldade do mercado mais comercial chegar, porque o risco é grande, você começar a destravar esses negócios. Então, muito obrigada. É isso aí. Ótimos pontos, Andréia. Obrigada. Com certeza, né? Essa questão de desmatamento ela passa por uma questão econômica, e se a gente não desenvolver essas regiões socioeconomicamente falando, dificilmente teremos soluções, né? Parabéns pelos projetos, pela iniciativa. Carlos, vamos te ouvir um pouquinho. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, parabenizar o Canal Rural mais uma vez por essa iniciativa incrível. E eu queria primeiro me apresentar. Sou Carlos Perissé, sou produtor rural, cafeicultor, e hoje estou fazendo a gestão da UPL globalmente, do ponto de vista do negócio, né, posicionado em Londres, e muito orgulho de ser produtor e de uma origem de um pequeno produtor, de uma origem humilde, e ter conseguido, através do estudo, viabilizar a poder estar hoje liderando uma empresa globalmente e podendo influenciar nas decisões da empresa globalmente. Então, nós temos uma crença que realmente nós temos um planeta, e é só um planeta. E hoje nós temos uma emissão global de 36 gigatons de carbono. Desses 36 gigatons de carbono, aproximadamente 10,5, dados de 2020, vem da China. Pensando que em 2005 a China produzia 5,5, hoje ela produz 10,5 gigatons.
o Brasil produz mais ou menos 0,5 gigaton. Ou seja, o Brasil emite 20 vezes menos do que a China. Mas se a gente entrar nessa competição de quem emite mais ou menos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O ponto é que nós temos um planeta para cuidar. E como a vacina, a gente está vendo essa questão da nova variante que está aí, de que os países que não têm condições financeiras para vacinar, eles produzem variantes que quebram potencialmente as vacinas que existem. Na questão do carbono, nós estamos na mesma questão. Se a gente entrar na competição para ver quem vai emitir mais, ou para quem vai ter práticas menos sustentáveis, a gente realmente não vai viabilizar com que as gerações futuras tenham esse planeta maravilhoso para viver como nós temos. Por isso que eu adorei o Planeta Campo, porque eu acredito que é o campo que pode viabilizar a solução. Nós sabemos que é o único ser vivo que sequestra carbono são as plantas. São as plantas que têm capacidade de fazer fotossíntese e levar o carbono de volta para o solo. E as boas práticas agrícolas, elas podem trazer um impacto desproporcional na questão de sequestro de carbono. Eu vejo que nós todos, como empresários, ou como líderes, ou como agricultores, nós temos que abraçar essa grande oportunidade. E nós temos que entender que existe algo que nós podemos fazer por esse planeta. Do ponto de vista da UPL, nós movemos a empresa completamente fora da zona de conforto. No primeiro momento, nós definimos um propósito para a empresa. E nós criamos o propósito que se chama Open Ag. Open Ag é um propósito que vem dedicado e focado e tendo como base central a sustentabilidade. Para nós, a sustentabilidade ela é a base de tudo que a gente faz hoje. Se não é sustentável, nós não vamos investir naquilo, nós não vamos trabalhar sobre aquilo. E hoje a empresa está totalmente dedicada e focada nessa direção. Por isso que nós lançamos agora, há mais ou menos um mês e meio, o nosso Gigaton Challenge. O Gigaton Challenge é que nós queremos sequestrar ou mitigar 1 gigaton de carbono até 2040. 1 gigaton de carbono é 2 vezes o que o Brasil emite por ano. Nós temos todas as respostas para como nós vamos fazer isso hoje? Não. Mas nós colocamos uma direção estratégica dentro da companhia, dentro da empresa, para que a gente vai fazer isso, para que a gente vá trabalhar para entregar isso. E hoje nós nos juntamos à FIFA Foundation. Por que nós nos juntamos à FIFA Foundation para o Gigaton Challenge? Porque a chave de transformação ela está na comunicação. Não adianta o Brasil ficar falando que não corta a floresta, que o agricultor não sei o quê, que nós temos o melhor código florestal do planeta, que nós somos todos verdes, se a gente não comunica isso adequadamente. É chover no molhado. Nós temos que entender quem é o consumidor dos nossos produtos hoje e o que ele quer e o que ele espera da gente. E o que ele quer e o que ele espera da gente é que a gente tenha práticas sustentáveis, porque quem está morando hoje em várias partes do mundo
está sentindo os efeitos das mudanças climáticas. E se nós não entendermos o que o consumidor quer, como que nós vamos comunicar e vamos comunicar o quê? Então é muito importante que a gente tenha essa visão. E para mim, o tema dessa nossa conversa, desse painel de hoje, da questão social com relação à sustentabilidade, ela tem uma conexão total e real. Nós falamos que nós temos que trabalhar pelo ISG, né? Que é a questão ambiental, a questão social e a questão da governança. E não, uma não tem exclusão à outra, ou uma não compensa a outra. Então, nós, como líderes, nós temos que olhar para a questão social e buscar formas com que a gente possa criar impacto para o pequeno produtor. Como nós podemos trabalhar para que o pequeno produtor possa ser recompensado pelo sequestro de carbono? E talvez os pequenos produtores sejam grandes emissores. Nós, como PL, nós fizemos um trabalho, estamos fazendo um trabalho na Índia agora, e nós queremos fazer esse trabalho globalmente. Nós criamos uma empresa na Índia chamada Nurture Farm. Nurture Farm é uma empresa dedicada, tudo que ela faz é digital, e ela está hoje dedicada somente na Índia, porque nós queremos estruturar o trabalho dessa empresa na Índia, e o grande foco dela está dedicado ao pequeno produtor. E um dos primeiros trabalhos na área de sustentabilidade que nós estamos fazendo, de sequestro de carbono que nós estamos fazendo lá, é para pequeno produtor de arroz. Qual é a prática do pequeno produtor de arroz? Ele colhe o arroz e fica a palhada do arroz na lavoura. O que ele faz para poder plantar novamente? Porque aquela palhada não degrada, ela demora muito tempo para degradar. Ele coloca fogo na palhada de arroz. Quando ele coloca fogo na palhada de arroz, ele emite carbono, tudo que ele fez para sequestrar o carbono, ele está emitindo quando ele queima a palhada. Mais do que isso, aquela queimada da palhada do arroz, ela cria um impacto na questão da população gigante, porque vira uma fumaça em toda a região, e essa fumaça ela caminha, vai até Nova Delhi, e Nova Delhi, que já é uma cidade muito poluída, fica mais poluída ainda. Então, o que nós estamos fazendo? Nós criamos uma tecnologia que o agricultor vai aplicar sobre a palhada do arroz, e ele vai degradar essa palhada, e ele não precisa queimar a palhada para poder plantar novamente. E essa degradação da palhada vai gerar mais sequestro de carbono, porque essa palhada vai levar o carbono para o solo, vai enriquecer o solo do agricultor, ele vai ter melhor produtividade, e ele não vai gerar toda aquela fumaça que cria todo aquele impacto ambiental na região. E o mais importante de tudo isso, o agricultor vai receber por esse carbono que ele está sequestrando. Então, essa é uma roda positiva de como nós podemos olhar para as coisas e imaginar como é que podemos unir o ambiental, o social e a governança. Então, imagina o tamanho do impacto dessa tecnologia, o tamanho do impacto da gente poder remunerar o agricultor pequeno. Quando eu falo de pequeno produtor na Índia, gente, eu estou falando de produtor de meio hectare. Não é de agricultor de 1 hectare, é agricultor de meio hectare, que planta arroz todo ano. E a gente tem hoje a possibilidade de mapear aquele meio hectare, monitorar ele digitalmente, viabilizar o sequestro do carbono e pagar por aquele sequestro de carbono. Porque eu não tenho dúvida que os grandes produtores serão capazes, porque os grandes produtores,
a tecnologia vai estar lá disponível para ele. E vai ter uma barreira de comercialização importante para ele. Ou ele faz, ou ele vai ter barreira de compra da produção. Então, eu creio que o pequeno produtor é onde nós temos que colocar e concentrar um esforço muito grande. Adorei o seu exemplo. Eu acho que é isso que nós temos que fazer como líderes. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigada por trazer para a gente essas iniciativas inspiradoras e transformadoras. Parabéns aí ao PL. Vamos ouvir agora o Eufran do Amaral, da Embrapa Acre, que nos acompanha aqui pela internet. Eufran, 10 minutinhos para você. Bom dia a todos. Aqui nós vamos criar um paradoxo, né? A Andréia está aí em São Paulo falando da Amazônia, e eu estou aqui no coração da Amazônia e vou falar de São Paulo, Andréia. Boa. Bem, vamos tentar fazer aqui um pouco de tecnologia. Primeiro, parabenizar o Canal Rural pelo programa, né? Eu creio que é uma iniciativa extremamente interessante, comunicar, para que nós possamos conhecer tanto as ilhas produtoras, como aquelas que estão em curso e que podem potencializar e realmente fazer uma transformação no Brasil. Eu pedi para colocar uns slides, passei para a produção, e vou aqui falar, e à medida que eu falar, vamos passando, né? A ideia aqui é falar de uma cultura que tem potencial tamanho no Brasil e, ao mesmo tempo que é muito conhecida, ainda é muito carente de conhecimento. E aí em São Paulo tem uma experiência que é extremamente interessante e inspiradora para o uso dessa cultura. Nós temos um acordo de cooperação com o Instituto Jatobás, a Embrapa Acre, o Instituto Jatobás, parece uma coisa inusitada, mas aqui no Acre nós temos uma das maiores florestas com bambu do mundo, temos 11 milhões de hectares ocupados com subbosque de bambu, e o Instituto Jatobás tem uma fazenda no município de Pardinho, na qual eles cultivam e manejam bambu. E a gente fez essa conexão e foi uma conexão muito proveitosa para ambos os lados. O Instituto tem como missão influir positivamente a expansão da consciência e para a ação na construção de um caminho coletivo, solidário e sustentável. Dentro dessa missão, adquiri uma fazenda no município de Pardinho. A fazenda tem 210 hectares, uma antiga fazenda com pastagem degradada, antigos cafezais, né? E tem um contexto geográfico interessante, porque está lá no consórcio turístico, né, que é o Polo Cuesta, que foi criado em 2001. Aqui na imagem vocês podem ver o polígono com os limites em branco, né, a fazenda, e em cima, essa mancha é a área urbana do município de Pardinho. Coincidentemente, foram plantadas no município, na fazenda, no mesmo ano que foi criado o consórcio. A estratégia de manejo da fazenda fez com que, a partir de 10 espécies que foram utilizadas, se fez uma estratégia, por favor, passar o próximo slide, né, para trabalhar ervas e daí fazer uma recuperação da área. Na imagem vocês podem ver plantios do bambu, uma visão aérea. Temos agora, como a fazenda em 2006, dá para ter uma ideia de como ela foi adquirida, né? Basicamente, tinha 15% de floresta nativa, né, remanescente de Mata Atlântica, e o Instituto fez uma estratégia de recuperação, trabalhando regeneração de áreas de preservação permanente, conservando os remanescentes florestais, dando condições para que eles tivessem possibilidade, inclusive, de ampliação, né, com regeneração natural. Os plantios de bambu feitos de madeira integradas, de forma que tivesse a formação de corredores, as nascentes foram protegidas, trabalhar a estratégia de erosão e, como base, ampliar a cobertura florestal.
Eu tenho aqui algumas imagens desses bambu, aqui é a visão aérea, né, das espécies principais que foram cultivadas. Hoje, a fazenda tem 37% da sua área ocupada com glebas de bambu, né, inclusive áreas que estão sendo ampliadas, né, manejadas, gleba. Um outro conceito que foi inserido na fazenda foi agrofloresta com bambu, né? Eu vi a Andréia falando do cacau, por exemplo. Aqui é uma agrofloresta que inclui espécies frutíferas, espécies de múltiplos usos e o bambu, né? Numa iniciativa pioneira e promissora, né? O plantio foi realizado em 2018. Hoje, com 4 anos, você já tem uma potencial tamanho de incorporação de biomassa, proteção do solo, inclusive de geração de produção. São 4 culturas que tem, né, e há um manejo no espaço e no tempo. Tem bambu, baru, jatobá e banana prata e nanica, né? A intenção agora também é inserir café, mas de forma que você tenha um melhor aproveitamento do espaço, tanto da parte de solo como da parte aérea, e com isso você tem uma maior efetividade da área cultivada. Posso passar o telefone dela no teu e-mail? Com isso, na fazenda teve-se uma eficiência na formação dos corredores ecológicos, né, que permitiu com que integrasse áreas de preservação permanente com reserva legal e as áreas cultivadas. Hoje você tem um amplo mosaico que forma corredores contínuos, né, de fluxo de espécies. A gente está finalizando um trabalho do levantamento detalhado de solos para conhecer a distribuição e também como que esses plantios impactaram na questão de estoque de carbono no solo, para você permitir ter uma visão de cada paisagem. Também finalizamos uma avaliação dos estoques de carbono que foram incorporados nesses plantios de bambu, né? Achamos em uma das espécies que ocupa o maior espaço, 70% da área cultivada com uma espécie que chama guado angustifolia, que é uma espécie oriunda da América do Sul e América Central, inclusive tem registro de ocorrência de guado angustifolia aqui no Acre. Chegamos com uma quantidade, né, estocada de 143 toneladas de carbono por hectare. Isso é maior do que médias de algumas florestas aqui do Acre, que tem uma média de 123 toneladas por hectare, mostrando a eficiência, né, do bambu como sequestrador de carbono. Essa avaliação a gente fez de forma destrutiva, trabalhando a destruição de algumas moitas e pesando para definir equações e com isso ter estimativa e poder usar em outros plantios, né? E aí aqui, a gente tem informação da distribuição dessa biomassa nos diferentes compartimentos, colmos, galhos, folhas e raízes, né? De forma que a gente possa ter o manejo efetivo de cada gleba, a partir do conhecimento da distribuição dos estoques na parte aérea, conhecimento dos estoques no sistema radicular, conhecimento dos estoques no solo, poder fazer, de fato, uma gestão integrada de paisagem. De forma que, eu tenho um slide aqui, talvez se avançar, para ter uma imagem de 2015, né, com a fazenda já numa outra composição, que é a visão de como que ela estava com relação à recuperação de área de preservação permanente. Tinha, naquela época da aquisição, baixa disponibilidade de água, os fragmentos eram desconectados, remanescentes florestais estavam em risco, né, e a gente tinha taxa de erosão acelerada. Hoje, em 2021, a gente tem uma revolução. Eu falo sempre para a equipe do Instituto que lá se fez, nessa pequena fazenda situada em Pardinho, uma revolução com uma estratégia de recuperação de paisagem utilizando bambu. Tem um slide do ano de 2021, né, foi uma cobertura que a gente fez utilizando imagens de alta resolução. Hoje a gente tem 77% da área com cobertura florestal, quer seja plantada ou nativa.
um processo de recuperação de áreas de preservação permanente, integração dos remanescentes florestais, formando blocos, né? Plantios de novas glebas na área, maior disponibilidade de água com proteção de nascentes, formação de um mosaico que é integrado e diversificado, a própria concepção de plantio de agrofloresta com bambu e um processo de uma ação de redução de processos erosivos na área. Ou seja, a gente tem, o Instituto tem várias lições para compartilhar nessas discussões globais, né? Primeiro, que é possível fazer uma recuperação de paisagens muito efetiva com integração, utilizando a espécies de bambu, que têm alta capacidade de sequestro de CO2 e permitem cultivo com outras espécies. É possível trabalhar um processo de recuperação sinérgico. A gente discutiu aqui sobre o plano de recuperação ambiental, né, os PRAs. Então, é possível tanto inserir o bambu como a gente tem espécies exóticas originadas da China, mas também espécies nativas, né, oriundas da América do Sul e aqui do Brasil, né. Sinergia da recuperação, para que a gente possa usar os mosaicos com outros usos florestais e tendo efeito complementar e sinérgico, né. Temos, com essa estratégia do bambu, uma eficiente estratégia de sequestro de CO2, né, com um modelo eficiente de construção de estoque de carbono com o uso de bambu. Uma outra lição que o Instituto nos oferece é o aprendizado contínuo, foi o aprender fazendo. A partir do manejo dessa propriedade, criar lições que podem inspirar outras propriedades aí no estado de São Paulo, em outras regiões do país, né? Por exemplo, a agrofloresta com bambu, o próprio manejo de áreas já plantadas, né, com retornos econômicos, integrar essas ações com ecoturismo, por exemplo, e outros serviços, né? Um dos pontos que a gente discutiu em várias palestras anteriores, a questão dos ativos ambientais, né? De ter ativos ambientais rastreados a partir de conhecimento robusto da área, para permitir uma gestão territorial integral da propriedade, né, e do meio que a está cercando, possibilidade de gerar crédito de carbono, melhoria das condições de solo, então incremento dos estoques de carbono a partir dos cultivos, condições de biodiversidade, regulação climática, água, uma pequena propriedade, em 20 anos, você tem uma transformação da paisagem, uma transformação para melhor, com oferta de melhores serviços ambientais. E, dentro do contexto regional que a Fazenda dos Bambus está inserida, ser uma referência de uso, né? Ter uma estratégia de recuperação com geração de renda, né? Exemplo a ser seguido no Polo Cuesta, né? Como a gente já falou aqui em várias falas anteriores, né? A possibilidade aqui de um pequeno estudo de caso, com um esforço grande do Instituto, né, nesse processo de recuperação, integrar questões ambientais, sociais, econômicas e de governança territorial. E, de fato, a partir dessas informações, permitir inspirar outras experiências. Então, aqui a gente está discutindo estudos de caso, e a Fazenda dos Bambus, gerenciada pelo Instituto Jatobás, e com o apoio técnico da Embrapa, tem conseguido bons resultados com relação a sequestro de CO2, com relação à recuperação de áreas degradadas, com relação à inserção de ativos econômicos e uso integrado, e permite, sim, ser utilizada, né, como referência em outras ações. Isso aqui é um pouquinho do que está sendo feito dessa revolução em termos de recuperação de áreas degradadas lá em Pardinho, pelo Instituto Jatobás. Obrigado. Obrigada, Eufran. Bom, com certeza nós, como os brasileiros, somos muito orgulhosos da Embrapa, né, e tudo que a Embrapa fez para o desenvolvimento da nossa agropecuária, e com certeza a Embrapa tem um papel também crucial para ajudar a gente no desenvolvimento de tecnologias aplicáveis aí para o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. Bom, vamos lá, para otimizar o nosso tempo, tem uma perguntinha para todos, né? Sempre que a gente discute essa questão de sustentabilidade, né, ela prevê o tripé ambiental, social e econômico,
o ESG, aí as letrinhas, né, o ambiental, governança, social, mas sempre o foco é na questão ambiental, né? Sempre o foco quase se resume a desmatamento, né? O que a gente precisa fazer, como é que a gente faz para trazer um pouco de holofote também para essa questão social, né? Esse desenvolvimento socioeconômico, principalmente falando da região amazônica, né? Como trazer o foco para essa questão social também? Pelo menos dividir esse holofote. Acho que esse é o desafio, né? Na verdade, Aline, alguém falava aqui nas mesas anteriores, será que o que a gente tem que buscar é a sustentabilidade econômica e ela resolve a social e, por conseguinte, ambiental? Pode ser. Eu trabalho há quase 20 anos na Amazônia, né? Eu trabalhei muito na sociedade civil, como pesquisadora, você sabe disso. E o tripé mais frágil é o econômico, em bases de sustentabilidade ambiental. Quer dizer, sustentabilidade ambiental é pressuposto, gente, é default. Tem que ter, o mundo não aceita mais tanta externalidade negativa. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar é como que a gente traz sustentabilidade econômica para essas iniciativas que vão reduzir a pobreza e que vão, de fato, garantir a sustentabilidade ambiental, porque não dá para você falar de sustentabilidade ambiental se a pessoa não consegue se sustentar. Então, aí, no Brasil, historicamente, a gente trabalha com as duas coisas junto, ambiental e social. Elas estão integradas. Por isso que a gente fala de desenvolvimento socioambiental. E o econômico? O econômico, então, é esse tripé que, na minha opinião, é uma das coisas que o fundo está buscando. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, aumenta a renda da propriedade em 30%. Com isso, ele pode ter uma saúde melhor, ele pode ter uma educação melhor. Em um projeto que a gente está trabalhando no Amapá, com açaí, apoiando uma cooperativa, 5% da renda, da receita líquida do açaí, dessa cooperativa, vai para a escola. Então, essas coisas se retroalimentam e faz um bem viver melhor. Elas não podem mesmo ser olhadas apartadas, e se eu olhar só o ambiental e esquecer o resto, não para em pé também. Então, assim, não tem uma bala de prata, mas o que eu acho hoje que a gente mais precisa na Amazônia é achar atividades onde o pressuposto ambiental é dado, eu preciso daquilo para ter atividade, e que pare em pé economicamente e ajude social. Obrigada, Andréia. Eu ouvi semana passada de um produtor, olha, é muito difícil a gente dar mais atenção para o verde quando a gente está no vermelho, né? E eu acho que vai de encontro aí com as palavras também da Andréia. Carlos. Eu acho assim, a questão social e econômica, elas podem ser combinadas. Por exemplo, se nós pensarmos que se o empresário, vamos falar do grande produtor agora, né? O grande, médio produtor, se a venda da produção dele tiver um impacto social e ele for remunerado, o crédito de carbono dele diferenciadamente, o crédito de carbono que vem de um produtor que tem uma atitude social diferenciada, se o produtor faz ações sociais, ele investe na comunidade, ele suporta a comunidade. Até essa semana passada eu recebi uma ligação da Belissa Maggi, filha do Blairo, falando de um projeto que ela está implementando em Sapezal para melhorar a habilidade e a capacitação dos professores de Sapezal, para que eles tenham condição de educar melhor, preparar melhor e fazer com que Sapezal tenha condição de ser um polo de desenvolvimento em função da melhor preparação dos alunos. Então, ela me explicou que ela estava investindo na preparação dos professores para que os professores sejam melhores capacitados para poder educar, né? Então, como que nós podemos criar um mecanismo de que os produtores tenham incentivo
para investir no social e ter uma compensação sobre o valor de carbono que ele gera, que seja um carbono social também. Então, como criar uma pegada de carbono social? O projeto que a gente está fazendo na Índia, por exemplo, para microprodutor, esse carbono tem que ter um valor diferenciado, porque ele tem um impacto econômico, social diferenciado. Esse carbono gerado por essas comunidades, por esses produtores da Amazônia, tem que ter um valor diferenciado. Então, como a gente pode criar mecanismos em que o sequestro de carbono também tenha um sequestro social? Ô, Aline, não fica brava comigo, mas deixa eu acrescentar uma coisa. Olhando a questão social dentro dessa sigla, ESG, isso é uma opinião minha, tá? As empresas que hoje quiserem ajudar a Amazônia, além de apoiar o fundo, eu acho que tem uma coisa muito importante que elas precisam olhar. Vamos olhar, principalmente as indústrias, né, que usam matéria-prima. Muitas indústrias importam matéria-prima, porque às vezes é mais economicamente, compensa, etc. A gente tem poucos exemplos de empresas que compram da Amazônia com valor justo, com um pouco mais de valor agregado, né? Então, isso, para mim, é o S do ESG. Como é que... eu vou ter que diminuir a minha margem. Eventualmente vai. Mas eu vou estar ajudando tantas pessoas que estão ali, comunidades, etc. Então, não é só eu ajudar a comunidade vizinha ou a escola, eu acho que isso é super importante, são iniciativas que agregam muito, que inspiram, mas a gente consegue dar escala com as coisas, onde o mercado entra, a política pública entra. Então, assim, a gente vê, por exemplo, eu estou há tanto tempo lá, eu vejo Natura, Vicbold, vou citar, porque são bons exemplos, tem que citar, né? Eles vão lá, eles compram a Vicbold compra castanha de quem está ali dentro. Eu vou em comunidades isoladas. Quem compra seu óleo de andiroba? A Natura. Só que precisa aumentar isso. A gente precisa multiplicar as empresas que vão atrás desses produtos e que, de fato, vão agregar valor lá como demandante. Não precisa de fazer mais nada. Eu acho que esse é um bom S para começar. E vai ter demanda. Eu tenho certeza que vai ter demanda pelo carbono social. Excelente. Fran, uns minutinhos para você. Eu acho que o S é esse olhar de baixo para cima, né? Se a gente pensar que aqui a gente tem indígenas, quilombolas, pequenos, grandes e médios produtores, extrativistas, né? Um mosaico de sociobiodiversidade, né? Então, eu acho que a palavra é essa. O nosso social ela tem que estar ligado com a biodiversidade aqui na Amazônia. E a Andréia falou tudo. Se a gente trabalhar esse conceito de cadeia de valor, onde todos ganham, quer dizer, quem está aqui na ponta, usando a matéria-prima, está apoiando uma comunidade, e a comunidade também ganha, né? O valor que está sendo gerado de serviço ambiental dela tem que ser diferenciado, porque é uma comunidade diferenciada, e aí todos ganham. E na gestão daquela empresa ou daquela instituição, a incorporação de um retrocesso com relação ao auxílio a essas comunidades também faz com que a gente tenha possibilidade de melhoria das condições de vida das pessoas que aqui estão, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Políticas públicas, tecnologias, né? Produção adequada, né? A Andréia falou a questão de base, que é uma questão sine qua non, né? Questão ambiental. A Amazônia sem a floresta não é a Amazônia. Então, a gente tem que trabalhar de forma a manter essa floresta, mas manter principalmente as condições, dar condições de vida para as pessoas viverem bem. Ao mesmo tempo, no outro oposto, né? Em regiões onde a gente tem áreas muito mais degradadas, quer trabalhar um processo de recuperação, mas um processo de recuperação produtiva. Com isso, o social está integrado e é transversal. Obrigada, Eufran. Bom, não vou me alongar aqui, que já estão me olhando, só agradecer, Andréia, Carlos, Eufran, todos que nos assistiram. Muito obrigada. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge.
Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.